do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos pra dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Senhor Deus querido, nesse momento que chegamos aqui à Tua igreja, nós queremos mais uma vez ouvir a Tua voz. O Senhor sabe e conhece como os nossos corações hoje à noite entraram aqui neste lugar. Talvez, bondoso Pai, tenhamos muitos questionamentos, perguntas que fazemos de coisas que acontecem e não entendemos. Mas, bondoso Pai, podemos nesse momento sentir o Teu poder, podemos contemplar a Tua face e sentir que o Senhor ama e está ao lado de cada um de nós. Querido Senhor, Tua palavra será aberta mais uma vez. E nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração. Precisamos que o Senhor preencha o vazio da nossa vida e nos faça entender que depois do temporal de aflições que esta vida nos traz, há o sol, a verdadeira vida, a vida perfeita e eterna que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, fica aqui ao nosso lado, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Agora há pouco me mostraram uma lista, o Jefferson mostrou uma lista do Twitter. Eu estava olhando pessoas que fazem questionamentos sobre Deus. E o pano de fundo que está por trás da história é a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. E as pessoas questionam assim: não me fale de um Deus, enquanto inocentes sofreram e padeceram diante de um indivíduo atordoado, de um indivíduo perturbado, que fez um ato louco. Como encarar Deus e as tragédias? Como colocar Deus ao lado das tragédias? E parece ser essa uma inquietação que os nossos corações colocam diante dos nossos olhos. Deus não sabia que a terra ia tremer no Japão? Sabia. E por que não impediu? Deus não sabia que aquele rapaz, quando saiu de casa com 2 armas na mão, ia fazer uma tragédia? Sabia. E por que não impediu? Deus sabia que aquele motorista de caminhão ia fazer uma ultrapassagem perigosa e proibida e matar 15 pessoas no ônibus? Sabia. E por que não impediu? E se nós começarmos a olhar para o dia a dia, para a vida, para as tragédias, para as aflições, nós perceberemos que temos muitas inquietações. E a nossa grande pergunta é: por que Deus não faz alguma coisa? Será que Deus fica assistindo só a tragédia humana? Deus contempla a desgraça dos seres humanos indiferente? Porque para Deus pode ser muito fácil, Ele está num céu, Ele está num lugar bom, cheio de anjos que ficam falando coisas boas para Ele o tempo inteiro. E o ser humano?
E são inquietações que estão no coração de muitas pessoas. Há algo que eu posso lhe afirmar com toda certeza. Mais do que você chorou por causa da tragédia do Rio de Janeiro, foi Deus que chorou. O mal tomou conta desse mundo, mas isso não quer dizer que tudo tenha fugido do controle de Deus. Isso não quer dizer que o mundo agora está perdido e vai se autodestruir. Deus continua conduzindo a história deste mundo. E lembre-se de uma coisa: Deus não é o culpado do mal. Deus não é o causador do mal. Deus não é o originador do mal. O mal veio de uma escolha errada que um dia um anjo fez. De uma escolha errada que um dia Adão e Eva fizeram. E abriram as portas deste mundo para que todas essas tragédias e desgraças acontecessem. Deus não vê a hora de colocar um ponto final nisso, em dizer para o mal, Lúcifer, seus demônios, para os seres humanos que fazem o mal: basta, para, chega, não mais, acabou. E é exatamente esse o tema que vamos hoje à noite estudar. Vamos falar sobre as 7 pragas. 7 pragas que estão descritas no livro do Apocalipse. Pragas que cairão a esse mundo. Pragas que deixam algumas pessoas assustadas e perplexas com aquilo que pode acontecer. O fim do mundo é uma questão que desperta muita curiosidade nas pessoas. E alguns se perguntam: quando é que Jesus vai voltar? No interior de Minas Gerais, um indivíduo fez circular esses folhetos. E ele dizia assim no folheto, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas diz assim: guarde bem essas datas. 25 de setembro de 2004. E ele escreveu embaixo: o dia em que será decretada nos Estados Unidos a lei dominical, ou o sinal da besta. Uma data profetizada, marcada. E depois ele diz assim: 19 de abril de 2008. 19 de abril, dia do aniversário da minha filha. 19 de abril, dia do índio, não é? 19 de abril de 2008. O dia do fechamento da porta da graça, com o derramamento das 7 últimas pragas. Uma data marcada. 19 de abril de 2008, as pragas começam a vir. E essas pragas cairão sobre os seres humanos. Aí ele coloca mais algumas coisas, o mistério de Deus. Mas o que eu chamo mais atenção disso aqui, é que ele colocou uma observação no folheto. Já viram a observação? Ele escreveu assim: observação: devido à variação do calendário judaico, o cumprimento da profecia poderá ser alterado em 15 dias para mais ou para menos da data. Data da impressão deste panfleto 23 de 4 de 2004. Eu achei interessante essa variação. Parece pesquisa de campanha eleitoral. Margem de erro. 2 pontos para cima ou 2 pontos para baixo. E tem até aquele empate técnico, né? Se a diferença é de 4 pontos, de um para o outro é empate técnico, porque é 2 para mais, 2 para menos, pode ser 2 para mais para um e 2 para menos do outro, empatou. E ele fez um ajuste, pode ser 15, então você olha, 19 de abril pode ser 4 de abril, ou pode ser 4 de maio. Não há um período, então, que a profecia pode oscilar para o fim do mundo. As pessoas têm interesse em saber quando o mundo vai acabar. As pessoas querem uma data para o fim do mundo. Agora veja uma coisa, você pode procurar na Bíblia do começo ao fim uma data para o fim do mundo e você não vai encontrar data para o fim do mundo. Embora existam pessoas que continuam marcando data. Olha isso aqui, 21 de maio de 2011. Isso foi um recorde de jornal. E as pessoas estão espalhando por aí. É um grupo de estudiosos da Bíblia, dizem eles. E eles chegaram à conclusão que 21 de maio de 11 é o fim do mundo. O dia que Deus vai trazer o julgamento para todas as pessoas. Onde cada ser humano será julgado. Onde todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Com data marcada, parece que as coisas ficam mais fáceis para nós.
E eu entendo por que Deus não deixou data nenhuma marcada. Sabe por quê? Porque o ser humano tem uma tendência de deixar tudo para a última hora. E se você hoje descobrisse que Jesus vai voltar daqui 10 anos, a tendência natural do ser humano é falar assim, 10 anos para Jesus voltar? Dia 9 de abril de 2021? É muito tempo. Eu vou fazer o seguinte, então. Já que nós temos 10 anos de vida desse mundo, eu vou aproveitar o que esse mundo tem de bom para mim. Vou entrar de cabeça em tudo que tem aqui para aproveitar. Vou curtir tudo. E o grande problema é que a curtição, que alguns acham que é curtição, no final eles descobrem que é uma grande desilusão. Mas entra na curtição. E vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo. E não se quer nada com Jesus. E vai passando os anos, e vai chegar 2020. Está faltando um ano e pouco para Jesus voltar, está na hora de eu começar a pensar. Mas só começar a pensar. E passa o ano de 2020. Vai chegando no final do ano. Daqui a alguns meses Jesus vai voltar, mês de abril. Então, assim, passando o Natal e o Ano Novo, eu vou me acertar com Deus e vou ficar me preparando, porque em abril Jesus vai voltar, eu já estou preparado. Aí passa o Natal, o Ano Novo, comecinho de janeiro. Fala assim, bom, agora tenho que me preparar, porque Jesus vai voltar em abril. Vai ter o carnaval, agora esse carnaval vai ser bom desse ano. Então, acho que vou fazer o seguinte. Passando o carnaval, aí eu me acerto com Deus. Aí eu paro. Março, até um mês ainda. Aí até março continua. Vivendo a vida do jeito que quer viver. Passa o carnaval. Chega o mês de março, agora falta um mês para Jesus voltar, agora é hora de eu me consagrar, mas tem uma festa semana que vem também, que eu estou achando que eu não vou poder perder essa festa. Então vai para a festa, e no final da história, o que vai acontecer é o seguinte, vai chegar dia 8 de abril de 2021, você vai pensar assim, amanhã Jesus vai voltar. Então agora é a hora. Não dá para atrasar nem mais um minuto, eu tenho que me consagrar agora. E aí dia 8 você vai para a igreja, passa a noite em vigília, dia 9 de manhã Jesus volta e você sobe para o céu com a maior cara de pau. Ai, que beleza. Estou aqui, fui perdoado, passei a noite em oração. Sabe o que isso produziria? Um grupo de cristãos interesseiros. E Jesus não gosta de pessoas interesseiras. Pessoas que se aproximam de Jesus apenas preocupadas nos benefícios que podem ter. Ou se aproximam de Jesus porque a situação apertou. E quantas pessoas eu encontro assim? Vem o problema, corre para Jesus. Ai, Senhor Jesus, me ajuda, porque o negócio está feio, o problema é grande. E Jesus resolve o problema, mas sabe o que faz? Oh, Senhor Jesus, o Senhor é muito legal. O Senhor é nota 10. O Senhor fica aí agora, que agora eu vou seguir meu caminho, já está tudo certo, o Senhor me ajudou. Sou muito grato ao Senhor, mas o Senhor fica aí e deixa eu para cá. E a pessoa então segue a vida. Aí vem o problema, é lá para ela recorre de novo. E volta para Deus. Deus não deu data. Porque Ele não queria interesseiros. E segundo, você não sabe quando será o seu último dia de vida aqui na terra. Nós esperamos que a nossa vida não termine e que Jesus volte antes dela acabar. É a nossa maior esperança. É a maior expectativa daqueles que estudam a Bíblia, não enfrentar a morte. Mas eu não sei se todos nós aqui teremos esse privilégio. Eu não sei se eu terei esse privilégio. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Eu não sei até quando estaremos aqui. A vida é muito frágil e sensível. E se você não sabe quando é o último minuto seu de vida, isso significa que o seu preparo tem que ser agora, hoje, nesse momento. Não é possível deixar para depois. Não dá para atrasarmos. Temos que estar preparados. Porque esse Deus que eu tenho falado todas as noites como um Deus de amor, é um Deus que fará vir sobre este mundo
pragas terríveis e assustadoras. O Deus que hoje abre as portas do céu para derramar bênção sobre a sua vida, será o Deus que vai abrir as portas do céu para derramar desgraças e maldições neste mundo. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Se você acha que já viu muita coisa, muita tragédia, você não viu nada. Nem começou. E não é para você ficar com medo, não. É para você se preparar. O pastor Vinícius saiu no campus e perguntou: o que as pessoas pensam sobre as 7 pragas? O tema de hoje à noite. Eu vejo algumas respostas. Na noite de sábado, na série O Princípio do Fim, nós gostaríamos de saber o que as pessoas pensam sobre as 7 pragas do Apocalipse que vão acontecer nos tempos finais. Acompanhem conosco as diversas opiniões sobre esse importante assunto do tempo do fim. Uma maldição. Na minha visão, as 7 pragas do Apocalipse tem a ver muito com o que está na Bíblia, com os últimos acontecimentos, com o que Deus relata, né, os seus discípulos passaram para a gente, que realmente ia acontecer tudo isso e que a gente ia vivenciar essas 7 pragas. Então, para mim, elas relatam evidências que estão aí por acontecer. Olha, eu creio que, como cita na Bíblia, né, umas pragas que vão trazer grande transtorno para a sociedade em geral, para o mundo, né? Para mim, eu creio que vai ocorrer, né, na época que Jesus estiver mais voltando mesmo. Eu creio que seja isso. Acredito eu que vai ser uma calamidade para todo mundo aí, né? Que vai acontecer muitas desgraças e essa hora é uma hora meio que difícil para alguns, mas parece que aquelas pessoas estão salvas, né? Vão estar crendo em Deus, que isso é tudo passageiro, né? Tudo nessa terra aqui é passageiro. Então o negócio é cada dia se pegar a Deus e esperar aí que ele vai voltar, né? É isso aí. É um pouco complexo, porém fácil de entender. Para nós que somos cristãos e desde criança já nasceu num lar adventista e sempre teve uma explicação, não só na igreja, com o passar do tempo também na escola sabatina, então a gente consegue entender um pouco. Tá muito nítido na nossa realidade, né? Porém, a gente esquece muito disso quando não acontece nenhuma catástrofe, nenhum flagelo. Então, eu entendo e vejo o seguinte, as 7 pragas estão aí. Porém, nós não lembramos delas quando não acontece nada. Então, o que eu entendo? As 7 pragas, elas estão realmente visíveis. Se nós buscarmos todos os dias a leitura da Bíblia e prestarmos atenção em todos os detalhes, realmente, se Deus quiser, Deus já está voltando. Amém por isso. Mas a gente, infelizmente, precisa que aconteça alguma coisa para lembrar que as 7 pragas estão aí e que o fim já está próximo. Então, é isso que eu entendo das 7 pragas. No tema de hoje, eu escrevi assim: 7 pragas. Quando o amor de Deus castiga. Eu não estou dizendo que Deus castiga, mas eu estou dizendo que um dia o amor de Deus castigará. Assim, pastor, parece que esse tema não está se encaixando com os temas das outras noites. O tema está se encaixando sim com os das outras noites. O fato é que nós estamos mais acostumados a ouvir falar de um Deus que vem, que salva, que ama, que protege, que cuida, que restaura, que transforma, que tira vícios, que restaura casamento, que faz mulheres que não conseguem ter filhos. Deus faz milagres, faz maravilhas, Deus poderoso. É um Deus que está interessado em você, é um Deus que bate a porta do seu coração, é o Deus que anda a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta milha, é um Deus que não desiste nunca. É um Deus que foi até as últimas consequências para lhe salvar, e tudo isso é verdade. Mas chegará um dia que esse Deus que fez tudo para salvar o ser humano, terá que salvar uns e condenar outros.
Chegará o dia onde Deus vai ter que separar aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Agora, este processo de quem é e quem não é de Deus, não é o Deus do céu que escolhe. Deus não olha para a maternidade e nasce um bebê, Deus fala assim, esse aí, bebê, vai se salvar. E no quartinho do lado está uma mãe com outro bebê, e Deus olha para aquele e fala assim, esse aí, não. Agora aquele lá, aquele que vai nascer agora, esse aí nasceu, esse vai. Agora aquele outro lá, não. Aquele vai, o pai daquele lá vai, a mãe não. E Deus então tem uma lista lá no céu, onde Ele seleciona aqueles que serão salvos. A salvação, ela está ligada à sua capacidade de escolher. Você decide se você está salvo ou se você estará perdido. Não é Deus que pré-seleciona ninguém. E essa separação que Deus fará, simplesmente é o respeito de Deus pelas escolhas que hoje nós fazemos. Um dia, saiba você que o Deus de amor, o Deus de justiça, o Deus de perdão, pesará sua mão sobre a terra. E a mão de Deus pesará com força. O amor de Deus castiga. O amor de Deus que vem para fazer juízo. O amor de Deus que vem para equilibrar aquilo que está desequilibrado. Antes de que Jesus volte e os 1000 anos de paz comecem, diz a Bíblia, sobre essa terra sobrevirão 7 pragas. Essas 7 pragas, elas fazem parte de um grupo de eventos do livro do Apocalipse que tem consigo o número 7. O número 7 na Bíblia, ele é um número destacado e ele significa perfeição. 7 é o número da perfeição. Deus fez o mundo em 7 dias. Poderia ter feito em 8, poderia ter feito em 5, mas Ele fez em 7. O número 7 aparece diversas vezes em toda a Bíblia. E há uma mensagem por trás. No livro do Apocalipse, o número 7 repete várias vezes. São 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, 7 aspectos da glória de Cristo, 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 selos, dragão com 7 cabeças, cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, 7 trombetas, 7 anjos, 7 taças, 7 bem-aventuranças, 7 pragas. Há uma mensagem por trás desses números 7, que aparece diversas vezes. Falando sobre Deus, a Bíblia diz assim, digno é o cordeiro que foi morto de receber, e aí falam 7 coisas: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Assim Jesus é louvado, com 7 atributos, com 7 adjetivos, com 7 palavras, porque isso envolve a salvação do ser humano. A nossa salvação tem a ver com o número 7. Mas ao mesmo tempo a perdição, as pragas também estão relacionadas com o número 7. Esse número 7, ele pode ser visto nesses 4 grandes blocos. As 7 igrejas, Apocalipse capítulo 2 e 3. Os 7 selos, Apocalipse 6, 7 e 8. As 7 trombetas, Apocalipse de 8 a 11. E as 7 pragas, Apocalipse capítulo 16. Uma coisa interessante, nesse bloco, desses 4 aspectos, nesses 4 grandes eventos de 7, é que sempre o 7º evento é a volta de Cristo. Em cada um deles. Em cada um desses blocos. Quando você olha para as 7 igrejas, a última igreja representa a volta de Jesus. Quando você olha para os 7 selos que aparecem em Apocalipse, o último selo representa a volta de Jesus. As 7 trombetas, quando a última é tocada, isso representa a volta de Jesus. As 7 pragas que vamos estudar hoje à noite, a 7ª delas é a volta de Jesus. Fala assim, pastor, volta de Jesus é uma praga? É uma praga, é uma maldição para aqueles que se perderão. As pragas só serão pragas para aqueles que não são de Jesus.
Por isso a volta de Jesus torna-se uma praga. Existem no livro do Apocalipse 7 grandes bem-aventuranças. E a 7ª bem-aventurança fala da volta do Senhor Jesus. Isso quer dizer que no livro do Apocalipse, o grande evento, o grande foco está na volta do Senhor Jesus. É o fim de tudo, é a consumação de tudo, tanto da salvação quanto da perdição, da vida eterna quanto da destruição eterna. Tudo passa pela volta do Senhor Jesus. É a nossa maior esperança. É a grande esperança do ser humano. É a grande esperança do livro do Apocalipse. Nas 7 pragas, um anjo, a pedido de Deus, passeia pelo meio do céu e ele começa a derramar sobre a humanidade terríveis aflições. A primeira praga diz que quando o anjo passar, úlceras malignas e perniciosas aparecerão no corpo daqueles que são adoradores da besta e da sua imagem. E quem é besta? Besta, presta atenção. Besta no livro do Apocalipse é um poder que se opõe a Deus. Besta é um sistema religioso que está contra as verdades bíblicas. Besta significa oposição a Deus. É um animal terrível, violento, cruel, que destemidamente procura destruir a igreja de Deus, que procura desvirtuar as verdades de Deus e levar pessoas para o engano. Esses seguidores da besta, esses agentes da besta espalhados por aí, receberão a primeira praga. Segunda praga vem, e diz a Bíblia que o mar se transformará em sangue como de morto. Como é sangue de morto? É diferente de sangue de vivo? É diferente. Que cor é sangue de morto? Cadê o pessoal da enfermagem? É vermelho o sangue de morto? Ele escurece um pouco mais, né? Ele já não é esse vermelho, mas ele fica escuro. E é assim que o mar vai ficar. E qual é o cheiro do sangue de morto? O sangue tem um cheiro. Quando ele pega num lugar e apodrece ali, é um cheiro forte. E é assim que o mar vai ficar. É desse jeito que diz a Bíblia. O mar ficará como sangue de morto, escuro e com cheiro ruim. Segunda praga. Terceira praga. Os rios e as fontes das águas se transformam em sangue. E aqui não diz que é sangue de morto, mas se transformarão em sangue. Pastor, o que é isso, pastor? Coisa assustadora. Eu falei para vocês que é quando o amor de Deus castiga. Deus hoje está chamando você para a salvação. Eu estou dizendo para você que se você não aceitar a salvação, você terá que arcar com terríveis consequências. E você está vendo aqui 3 só. Faltam mais 4. Do que é que vai acontecer, do que está por vir. Quarta praga. Essa quarta praga recai sobre o sol. E olha que coisa complicada. Porque o sol, ele vai aumentar a sua intensidade, o seu calor. E como é que se refresca do sol? Com o quê? Água. O sol aumenta, calor. Vamos na praia? E como é que está a água da praia? Sangue de morto. Então vamos no rio. E como é que está o rio? Sangue. Essa é a situação. Sol mais forte. Quinta praga. Essa praga cairá sobre o trono da besta, sobre o comando desse sistema religioso que se opõe a Deus, sua verdade.
A quinta praga recai sobre esse poder que tem levado pessoas ao engano. Sexta praga, acontece o secamento do rio Eufrates, que representa a união de 3 grandes poderes também. O dragão, quem é o dragão? O Satanás. A besta, o sistema religioso que se levanta contra Deus. E o falso profeta? É aquele que fala que ensina a verdade, mas não ensina a verdade. Ele se diz anunciador das verdades das pessoas, mas não anuncia nada. Ele vai se aliar ao dragão e à besta, e com os reis do mundo inteiro, e eles se unirão para uma batalha contra o povo de Deus. É um sinal, quando o rio Eufrates secar, as desgraças começarão. Finais, caminhando para o ápice. Pessoas se unirão para destruir aqueles que querem ser fiéis a Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus. E aqueles que serão o alvo da perseguição são aqueles que venceram a besta, aqueles que não se renderam à besta, aqueles que não seguiram o sistema religioso que colocava as pessoas contra as verdades bíblicas. Mas a Bíblia nos diz uma coisa: para aqueles que forem fiéis, Deus tem 2 poderosas promessas. Quero convidá-los a abrir a Bíblia. O primeiro texto que vamos ler é Salmo 34, o verso 7. E o segundo texto é o Salmo 91. Duas grandes promessas. Salmo 34, o verso 7. Diz aqui a Bíblia: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa não é apenas uma promessa para a nossa vida hoje, mas é para a nossa vida hoje. Deus tem um anjo ao seu lugar, do seu lado. Deus reservou um anjo para você, e esse anjo está acampado ao seu lado, ele acompanha. Mas essa proteção do anjo, ela será plena e completa àqueles que amam a Deus, que temem a Deus, que escolheram viver a vontade de Deus hoje, agora, aqui. O anjo não permitirá que nenhuma praga recaia sobre os filhos de Deus. E o que eu estou falando para você é tudo sobrenatural. Porque se uma pessoa que não aceitou Jesus abrir a torneira atrás de água, vai sair o quê? Sangue. E uma pessoa que aceitou Jesus, que é fiel a Jesus, abrir a torneira para beber água, vai sair o quê? Água. É isso que a Bíblia está dizendo. As pragas cairão sobre essa terra, mas os filhos de Deus serão protegidos. E essa mesma certeza se repete no Salmo 91, um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Salmo 91, só ir algumas páginas para frente. Diz o Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios,
pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o salmo do que escolhem Jesus, dos que decidem Jesus. O que eu vou falar para vocês agora é algo, para alguns, um pouco forte, mas eu preciso dizer. A partir de agora, o nosso estudo vai ficar um pouquinho mais forte. Eu preciso falar para você o que eu tenho para dizer agora. Eu tenho que falar isso para você. Eu não posso encerrar amanhã à noite a nossa programação aqui e não falar isso que eu vou lhe falar a partir de agora. Vem a 7ª praga, derramada sobre o ar. Ouve-se uma grande voz. Essa voz é a voz do próprio Senhor Jesus, que dirá assim: está feito, está acabado, está terminado. O trabalho de Jesus no céu acabou, e agora Ele vem. Mas antes da sua vinda, cairá sobre a terra uma chuva de pedras, e cada pedra tem 1 talento, 35 quilos, mais ou menos. Essas pedras cairão sobre aqueles que não aceitaram, sobre aqueles que não quiseram. Vem Jesus, Ele vem com as nuvens, diz Apocalipse capítulo 1, verso 7. Ele vem com os anjos, diz Mateus capítulo 16, o verso 27. Vem com poder e grande glória, diz Lucas capítulo 1, verso 27. Vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, diz Apocalipse capítulo 19 e o verso 16. Na volta de Jesus, Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Aí sim, não mais choraremos, as pragas cessarão, o amor de Deus não mais castigará. Mas para que isso aconteça em sua vida, você tem diante de você 2 caminhos. E eu vou mostrar para você agora os 2 caminhos. Esses 2 caminhos estão baseados na Bíblia, na palavra de Deus, que Deus deixou escrito para você. O primeiro caminho é o caminho de Deus, o caminho da verdade, o caminho que Deus estabeleceu através da sua palavra. O segundo caminho é o caminho que o diabo estabeleceu, é o caminho da mentira, é o caminho do engano. Se você andar no caminho de Deus, Salmo 91 é uma realidade na sua vida quando as pragas vier. Agora, se você não andar nos caminhos de Deus, as pragas cairão sobre você. E qual é o caminho de Deus? E qual é o caminho da mentira? A Bíblia nos mostra. Existem indicações nas quais podemos saber. Por exemplo, primeira coisa, Deus quer que você guarde os 10 mandamentos como estão escritos em Êxodo capítulo 20. Os 10. Não é 9, não é 8, não é 5, não é 6, são os 10. Você não pode tirar uma média e pensar assim, bom, 60% é metade mais 1, e metade mais 1 é um bom número. Se eu chegar diante do tribunal de Deus com uma nota 6, Deus vai me aprovar, porque 6 é uma boa nota. Não vai te aprovar, você está reprovado. Deus vai te condenar. Ou você chega com nota 10, ou sua nota será 0. Porque a lei de Deus é uma só. São os 10 mandamentos. Esse é o caminho de Deus, o caminho que Ele estabeleceu. Você não encontra em nenhuma parte da Bíblia nenhuma observação, nenhuma referência de que os 10 mandamentos foram mexidos, ou que eles não precisam mais ser guardados. Os 10 mandamentos são leis, princípios eternos. Agora,
o caminho de Lúcifer, o caminho do pai da mentira, já é diferente. Ele diz para você assim: não, você não precisa guardar os 10 mandamentos como eles estão na Bíblia. Você pode guardar os 10 mandamentos conforme os homens adequaram. Porque sabe, alguns mandamentos são muito difíceis para o homem do século 21. Então, nós demos uma adaptada para tornar os mandamentos mais fáceis. Uma outra opção, uma outra proposta. Deus deu a proposta dele, os 10 mandamentos de Êxodo 20. E o diabo deu outra proposta. Ele deu uma mexida, uma mudada, uma aliviada. E agora, diante de você, estão as duas opções. Ou você anda no caminho de Deus, ou você anda no caminho do diabo. E o caminho de Deus tem a ver especificamente com um dia, que é o grande problema dos 10 mandamentos. Deus diz no 4º mandamento: lembra-te do dia sábado. Esse é o dia que Deus escolheu. Esse é o dia que Deus pediu para você se lembrar. E lembrar dele para quê? Diz a continuidade do mandamento. Verso 8, de Êxodo 20. Lembra para santificar. Santificar significa separar, torná-lo santo. Fazer do dia de sábado um dia diferente dos outros dias. E o que é que diz o pai da mentira? O coisa ruim, o diabo, o Lúcifer. Não, imagina. Não é o sábado, não. Agora é o domingo. E até com um argumentozinho, diz: olha, o Senhor Jesus morreu em que dia? Que dia Jesus morreu? Sexta. E que dia ele ressuscitou? Domingo. Sábado, então, foi um dia triste para os discípulos, que durante 3 anos e meio seguiram Jesus. No sábado, eles já não tinham mais o mestre. Foi um dia onde eles choravam, lamentavam, e um consolava o outro. Mas o domingo não. O domingo foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, e no domingo houve festa, comemoração. Então, a partir de agora, não é mais o sábado, que é o dia triste da sepultura, mas é o domingo, que é o dia da ressurreição. Eu concordo com o argumento, que o sábado foi um dia triste, e que o domingo foi um dia feliz. Mas o que isso tem a ver com mudança de dia de guarda? Por que Jesus não falou que o dia de guarda teria mudado? Jesus nunca mudou. Na criação ele estabeleceu o sábado. Quando ele deu os 10 mandamentos para Moisés, ele falou do sábado. Na cruz ele continuou com o sábado. E no céu, de Isaías 66, capítulo 66, verso 22 e 23, que no céu nós nos reuniremos, que dia? Deus começou com o sábado e vai terminar com o sábado. Deus não mudou. Me mostre um texto na Bíblia que diz que não é mais o sábado, é o domingo. E você vai ganhar o carro do pastor Mauro. E o do pastor Vinícius também, que é o carro novo agora. O pastor Vinícius trocou de carro. Aí é o carro dele também. E vai ganhar o meu também, pronto. Não tem um texto, nenhuma passagem, não tem. Essa história de domingo é o caminho do diabo, é o caminho do coisa ruim. Outro dia numa igreja no interior de São Paulo, uma senhora levantou a mão no meio da minha palestra e falou assim: ô pastor, não é muita pretensão de vocês adventistas falarem do sábado quando ninguém mais fala? E falou no meio da minha fala. Uma cidade chamada Guararema. Bom, uma respirada funda, né? Me preparar para responder, porque isso aí não tem problema nenhum. Existe uma frasezinha por aí que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. De quem falou isso? Quem disse que isso é verdade? A voz do povo é a voz de Deus. Quando eu ouço essa historinha, sabe o que eu lembro? Pôncio Pilatos colocando o Senhor Jesus diante do povo, a voz do povo. O que eu faço com Jesus? E o povo falava o quê? Crucifica, crucifica. Isso é a voz de Deus? A voz do povo é a voz do povo. E a voz de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus não é a voz do povo, e a voz do povo não é a voz de Deus.
Deus é Deus e o povo é o povo. E o povo, na maioria das vezes, está errado. E ela estava com essa suposta pretensão a um pastor adventista. Eu falei, tudo bem, eu vou responder para a senhora. E antes que eu fosse responder, uma senhora do outro lado levantou a mão e pediu a palavra. E na hora que a outra senhora levantou a mão desse lado e pediu a palavra, eu pensei assim, é hoje que não vai andar aqui a palestra. E a senhora levantou a mão e disse, pastor, posso ir aí na frente? Eu falei, pode. Quer vir, vem. Veio. Eu ia segurar o microfone para ela, ela pediu para segurar o microfone. O que eu faço numa situação dessa, né? No auditório, muitas pessoas que não eram adventistas, que estavam lá para conhecer a Bíblia, eu não podia mostrar que eu tinha insegurança quanto ao tema que eu estava apresentando, e eu não tenho insegurança, está tudo certo. Naquilo que prego, naquilo que falo, está tudo de acordo com a Bíblia. E eu sou adventista porque a igreja adventista é a que prega a verdade. Fecha parênteses. A senhora pegou o microfone e falou assim, eu quero dar um testemunho a vocês, eu não conheço vocês, é a primeira vez que eu vim aqui hoje. Eu fui ficando mais aliviado na hora do testemunho. E ela diz assim, hoje eu tomei uma decisão e eu vou ser adventista do 7º dia. E eu nem tinha respondido a pergunta ainda. E ela falou assim, ontem eu fui à minha igreja, igreja tal, falou o nome, do pastor fulano. No começo desse ano, dizia ela, eu comecei a estudar a Bíblia do Gênesis 1. E me chamou a atenção como a Bíblia falava do sábado, 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 sábado. E eu ontem à noite procurei o meu pastor, falei, pastor, eu estou estudando a Bíblia e eu estou impressionada que a Bíblia só fala de sábado, 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 e o senhor não fala nada aqui do sábado. E ele disse para mim assim, irmã, na verdade é o sábado, mas se eu falar isso aqui, a igreja vai ficar vazia. Na hora que ela falou isso, eu falei amém, peguei o microfone dela e agradeci a Deus. Eu não tinha combinado nada. E eu falei para aquela senhora, eu não diria que é pretensão, eu diria que a igreja adventista é uma igreja que tem um compromisso com a verdade. Se muitas pessoas ou poucas pessoas aceitarão, não importa, mas temos um compromisso em ensinar a verdade, toda a verdade, do começo ao fim. E por isso estou dizendo para vocês, tem 2 caminhos. O caminho de Deus é o caminho dos mandamentos. E esse caminho dos mandamentos passa pelo sábado. O caminho do coisa ruim, do diabo, do pai da mentira, é um caminho que diz assim, não é o sábado, pode ser qualquer dia. Tem até aqueles que falam assim, escolha um dia da semana e guarde. Se você, para melhor, é a segunda, escolha a segunda. Se é a quinta, escolhe a quinta. Se é a sexta, escolha a sexta. Vejam só, o caminho de Deus é aquele caminho que diz assim, você não deve adorar nenhuma imagem de escultura. Agora, o caminho do coisa ruim é aquele que coloca entre você e Deus intercessores. Você não pode mais chegar diretamente a Deus, tem que passar por alguém. E tem intercessor para tudo quanto é coisa. Perdeu uma chave, tem intercessor. Quer arrumar namorada ou namorado, tem intercessor. Você sabe o nome de tudo, né? Tem intercessor. Até se engasgar tem, não tem? Engasgou, levanta a mão, é São Brás. Não é assim? E desengasga. Deus tem o caminho dele. Você pode chegar diretamente ao Pai. Você não precisa passar por ninguém. Esse é o caminho de Deus. Jesus é o nosso único intercessor. É a Ele que você tem que pedir. Ele olha por você. Ele te ama. Eu não sei se eu conto uma história aqui ou não, mas agora que eu já falei, eu vou ter que contar, né? Porque vocês vão... Vejam, eu ouvi esses dias uma das maiores barbaridades que eu já ouvi na minha vida. E eu que eu já ouvi um monte de barbaridade. Mas estava sendo entrevistado um sacerdote, e alguém perguntou assim para ele, quando eu faço um pedido, eu devo pedir a quem? A Jesus ou a Maria? E a bobagem veio na resposta. Eu queria até falar com esse indivíduo. Tentei, mas não consegui.
Olha a resposta dele, eu fico imaginando de onde vêm essas respostas. Só pode ser do demônio mesmo. A resposta dele foi assim, olha o que ele diz. Quando eu era pequeno, na minha casa, e eu queria alguma coisa, eu sempre pedia à minha mãe. Porque o meu pai, por ser homem, mais inflexível, mais insensível. Ora, minha mãe não, minha mãe é mulher. A mulher é muito mais doce, a mulher é muito mais complacente com as nossas necessidades. Então, quando eu queria alguma coisa, eu pedia para minha mãe, porque ela me entendia melhor e me atendia. O que ele quis dizer? Que Jesus é homem, e por ser homem ele é insensível, é durão. E para dar uma quebrada lá no céu, ele teve que levar Maria, para Maria ser o contraponto, porque ela é mulher. De onde vem isso? Eu não sei. Eu confesso que eu não imagino. De onde vem tanta coisa, tanta invenção. É só ficar com a Bíblia do jeito que está. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, faça da Bíblia o seu guia, sua regra, seu conduto de vida. A Maria é boazinha lá do céu, e Jesus é o bravão. Não pede para Jesus não, porque olha, Jesus. Agora Maria não, Maria é mulher, é doce. E que mãe faz as vontades dos filhos mais do que o pai faz? Todo mundo sabe, né? Alguns casos não, né? Mas na maioria faz. Os homens são mais assim, né? Está concordando comigo, né? Está fazendo assim. Os homens são mais assim. Falam não com mais facilidade. Mulher parece que demora mais para dizer não. Mas tudo bem, até aí está tudo certo. Agora, o que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com o céu? Maria é o toque feminino do céu. Tinha muito homem lá no céu, porque anjo, tudo homem, né? A gente acha que tudo é homem. Anjo, Jesus, Deus, tudo homem. Então, põe uma mulher lá no meio para dar uma contrabalanceada. Põe uma mulher entre Deus. Então, Maria agora faz parte da divindade. Vamos em frente. Deus quer que você se prepare para a volta de Jesus. E o coisa ruim faz você não acreditar que Jesus vai voltar. O trabalho do diabo é assim: você acha que Jesus vai voltar? Faça-me o favor, olha o mundo do jeito que é. As coisas são tão previsíveis, não tem nada sobrenatural. O dia tem 24 horas há quantos anos? Não muda nada. Não vai acontecer nada sobrenatural nesse mundo. Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Então, se Jesus não vai voltar coisa nenhuma, para que ficar com essa Bíblia embaixo do braço? Para que ficar num sabadão à noite? Se bem que está chovendo, né? Mas ficar num sabadão à noite aí, sentado num banco, numa igreja, ouvindo a Bíblia? Vai para a balada. Esse é o caminho do diabo. E o caminho de Deus, diz assim: prepare-se para a minha volta. Prepare-se, hoje é dia, hoje é o momento. O caminho de Deus fala que os mortos, como vimos ontem à noite, estão nas sepulturas, aguardando a ressurreição. Quando Jesus voltar, os fiéis ressuscitarão, serão transformados. Quem tinha câncer não tem mais câncer, quem tinha AIDS não tem mais AIDS, quem não tinha perna tem perna, quem não tinha olho tem olho, quem não ouvia agora ouve, quem não falava agora fala. Ressuscitarão transformados e subirão ao céu. E o coisa ruim, o que ele fala? Não, o pessoal não morre nada. Está do outro lado lá, esperando você. Você pode até falar com ele, quer falar com seu pai? Dá para falar com ele aí. Eu mando seu pai vir falar com você. Quer que a sua mãe venha? Vem também a mãe. Quem você quiser, vem. Só chamar que vem. Tem até alguns desses médiuns que oferecem às pessoas que vão aos seus círculos falar com celebridades. Quem você quer falar? Quer falar com a Ayrton Senna? Eles trazem o Ayrton Senna lá para falar com você. É. Querem falar, como é que é aquela atriz que morreu esses dias aí? Elizabeth Taylor, quer falar com a Taylor? Acho que já deve dar já.
Ela fala até português, se você quiser. Dá um jeito para tudo. Dá um jeito para tudo. Esse é o caminho do coisa ruim. Deus tem o caminho dele. Mas o diabo tem trabalhado para seduzir, para enganar, para aprisionar as pessoas na mentira que ele inventou. Deus quer que você ore a Deus em nome de Jesus, diz a Bíblia. E o coisa ruim? Você pode orar para quem você quiser. Se você achar que um morto lá pode te ajudar, vai lá na sepultura do morto e pede para o morto. Que daqui a um tempo a gente transforma aquele morto em santo. Tem até um processo, né? São beatificados, santificados. E como se Deus precisasse que o ser humano tem que dizer para ele quem é que pode ser santo e quem é que não pode. Vocês sabiam que São Jorge não é mais santo? Não. Não me pergunte por quê. Porque eu não sei. Mas tiraram o título de santo dele. E não tem nada a ver com futebol, não. É coisa... É real. Ele entra e sai da santidade lá, de acordo com os homens. Agora, imagina o Deus lá no céu, falando assim, ô São Jorge, você não é mais santo agora, que pena, nem tiraram o seu título lá na terra. Como é que pode isso acontecer? Isso é o caminho do coisa ruim. Vamos em frente. Deus quer que você confesse os seus pecados somente a Jesus. E o coisa ruim? O coisa ruim, não, pode confessar para os seres humanos, não precisa confessar para Deus, não. Deus quer que você tenha a Bíblia como a regra de vida. E o coisa ruim? Tradições acima da Bíblia. As tradições são mais importantes do que a Bíblia. Se a Bíblia fala uma coisa, mas a tradição diz outra, fica com a tradição e deixa de lado a Bíblia. Isso é o caminho do coisa ruim. O caminho de Deus quer que você cuide do seu corpo. O que você come, o que você bebe. E o coisa ruim? Come e bebe de tudo. Quer cair na rua lá de bêbado, caia. Para falar a verdade, ele fica até feliz quando você faz isso. Esse é o caminho do diabo. O caminho de Deus não, é mantê-lo sóbrio, com o corpo saudável. Os dois caminhos estão diante de você. O caminho de Deus quer que você adore o Criador. O caminho do coisa ruim fala para você adorar criatura. Santos, apóstolos e outras coisas mais. O caminho de Deus quer que você coloque apenas Jesus como seu mediador. E o pai da mentira quer que Maria seja colocada como mediadora até maior do que Jesus. A escolha é sua. A decisão é sua. Os caminhos estão diante de você. E você tem que fazer uma escolha. O nome dessa mulher que você está vendo aí é Auclésia. Eu a conheci na cidade de São Carlos, no finalzinho do ano passado. Aconteceu uma história impressionante com essa mulher. E para falar a verdade, eu começo a lembrar da história, eu fico arrepiado. O que aconteceu numa noite de quarta-feira. Eu estava falando sobre o sábado. Eu estou mostrando para vocês, mas eu fiquei especificamente falando sobre o quarto mandamento. Vários textos bíblicos. A Bíblia não fala do domingo nenhuma vez, mas fala do sábado diversas vezes, do começo ao fim. E naquela noite, a Auclésia tinha vindo ao auditório do evangelismo para agradecer a Deus, porque depois de muito tempo desempregada, ela tinha conseguido um emprego, mas o emprego dela significava trabalhar de segunda a sábado. E no meio do estudo, quando eu falava das verdades do sábado, ela começou a ficar triste, porque ela que veio para agradecer a Deus pelo emprego, estava pensando com ela mesma, eu não posso agradecer, porque esse emprego não foi Deus que me deu, porque se esse emprego é para trabalhar no sábado, e Deus não quer que eu trabalhe no sábado, não foi Ele que me deu. E eu continuava falando, e ela foi ficando amargurada, desesperada, dois caminhos diante dela, o caminho de Deus e o caminho do diabo, o caminho da verdade, o caminho da mentira, o caminho da salvação e o caminho da perdição.
ela fez uma oração no meio do auditório. E na oração ela pediu que Deus cuidasse dela. Quando era 9h24, horário de celular, 9h24 agora, hora de celular, o celular dela tocou, ela viu um número, não conhecia o número, e pensou, atendo ou não atendo? Resolveu atender, apertou o botão para atender, saiu e foi falar lá fora. 9h25, 9h26, ela voltou, levantou a mão, eu vi a mão dela levantada, me aproximei, falando, falei assim, a senhora quer falar? Ela falou assim, pastor, eu tenho um testemunho para contar. E eu senti que o que ela tinha para falar era bom, pelo seu olhar. Eu falei assim, olha, uma pessoa quer contar um testemunho aqui, eu não sei o que é. Ela acabou de me pedir a palavra, vem cá. Eu não sabia o nome dela, ela falou, como é que é seu nome? Ela é Alclécia. Eu falei, o que você tem para dizer? Ela falou assim, pastor, hoje à noite eu vim aqui para a igreja, para agradecer a Deus pelo emprego que Ele tinha me dado. Mas eu descobri hoje à noite que o emprego não foi Deus que me deu, porque Deus não me daria um emprego que eu tenho que transgredir o mandamento dEle. E eu fiz uma oração e pedi que Deus que cuidasse de mim. Pastor, 9h24, eu estava com o celular na mão, meu telefone tocou, eu não ia atender, mas resolvi atender. Era uma empresa que eu fiz uma entrevista 3 meses atrás, me ligando, me oferecendo um trabalho para começar na segunda-feira, para trabalhar de segunda a sexta até as 5 da tarde. Foi tão forte que a primeira coisa que eu falei naquele auditório em São Carlos, numa quarta-feira à noite, foi assim, eu te conheço, Alclécia? Não, pastor. Eu te pedi para falar isso? Ela falou assim, não. Aqui, nós temos vários empresários nesta igreja hoje à noite. E se você fizer uma pergunta, você vai concordar comigo. Você vai dizer, não, pastor. Você liga para contratar alguém 9h24 da noite? Você pode até decidir, mas geralmente você deixa para ligar no dia seguinte. Mas aquele homem tomou a decisão de contratar o Alclécia e resolveu ligar na hora. E ela perguntou para ele, por que ele ligou? Ele falou assim, eu não sei. Eu decidi que ia chamar você para trabalhar e pensei assim, vou ligar para ela dormir feliz. E ele ligou 9h24, enquanto eu falava do sábado. E aquilo não foi simplesmente uma resposta para ela, mas foi uma resposta para todo mundo naquele auditório, porque o que aconteceu aquela noite em São Carlos foi algo impressionante. É o poder de Deus que quer lhe ajudar a fazer as coisas certas. As pragas são assustadoras? São. E nós ficamos assustados, porque o ser humano, quando vê a natureza vindo com a sua fúria, não tem como se esquivar, não tem como controlar. Aquelas ondas gigantes vêm e vai fazer o quê? Com toda a tecnologia humana, com toda a ciência que nós temos, ninguém segura aquelas ondas, elas vêm. Com toda a inteligência que o ser humano tem, com os computadores avançados ao máximo que são, nós não conseguimos impedir que a terra trema, que os tufões, que os terremotos, que as enchentes aconteçam. Nós não temos forças diante da natureza, e as pragas é uma manifestação do poder de Deus na natureza contra a vida humana, e nós não teremos o que fazer. Você não tem como fugir das pragas de Deus, sozinho não, só se você estiver sob a proteção de Deus. E Deus quer colocar essa proteção sobre a sua vida, e para Ele colocar essa proteção sobre a sua vida, você tem que tomar uma decisão, a decisão de andar no caminho dEle, a decisão de fazer a vontade dEle, não se desviar daquilo que Ele planejou e tem para a sua vida. Quando Jesus Cristo voltar, saiba de uma coisa, Ele não vai esquecer de você. Quando Jesus voltar, vai ser o dia mais feliz da sua vida, porque você nunca mais vai sofrer. Não sei quanto tempo mais teremos que esperar para que tudo acabe, para que as sepulturas se abram,
para que você possa rever aqueles a quem a morte te separou. Eu não sei quanto tempo mais ainda teremos até que as pragas comecem a cair, mas elas vão cair. Jesus Cristo, hoje, 9 de abril de 2011, está de braços abertos para te receber, para receber a sua decisão e a sua escolha naquilo que você vai fazer. Você precisa de um milagre? Ele pode fazer um milagre. Basta você decidir fazer a vontade dele. Ele pode até fazer alguém ligar às 9h24 para te oferecer um emprego. Ele pode transformar as coisas. Ele pode mudar a vida. Mas ele precisa apenas da sua decisão. Ele precisa que você dê o primeiro passo. Hoje à noite, mais uma vez, eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua decisão, para que Jesus entre em seu coração. Como foi ontem à noite, hoje será de novo. Quantas pessoas ainda não têm o DVD que você troca por esse cartão? Quem não tem o DVD, levanta a mão. Temos algumas pessoas que não têm. Como é que funciona para você ter o DVD? Eu quero fazer um convite para você em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida, orar por você. Você vem aqui à frente. Os pastores vão ficar aqui, pastor Vinícius, pastor Mauro, professor Lee, e eles estarão com esse cartão na mão. Você pega o cartão, você preenche. Não precisa ser agora, você pode preencher depois, pode sentar no seu lugar, pode preencher lá fora, não importa. Você preenche aqui, destaca, e essa parte de baixo você vai entregar lá na recepção e vai trocar por um DVD. E essa parte de cima você vai levar para sua casa, para você lembrar de uma decisão que você hoje precisa tomar, uma decisão de seguir Jesus e de andar ao lado dele. Ontem à noite, algumas pessoas já pegaram o cartão. E quem já pegou o cartão e pegou o DVD, hoje era para assistir o DVD. Assistindo o DVD, agora à noite você vai receber a carta. A carta que eu escrevi para você. Tem uma mensagem minha para você. Um apelo que o Senhor Jesus faz à sua vida. Então são dois grupos de pessoas. Vamos fazer o seguinte. Vocês já estão com os dois na mão, né? A carta e o cartão. Você que não tem a carta e que ainda não é membro da igreja, ou que se afastou e está voltando, ou que ainda falta ser batizado, você que não tem a carta e já tem o DVD, vem aqui à frente e pega a carta e espera para a nossa oração. Você que não tem o DVD, levanta, vem e pega o cartão, assina, coloca o seu nome e à saída você vai pegar o DVD. Quem é a primeira pessoa que vai se levantar e vir aqui para pegar o cartão ou a carta? Amém? Deus seja louvado. A segunda pessoa, levanta e vem. Vem aqui em nome do Senhor Jesus. Eu estou esperando você, sua decisão. A carta ou o DVD? Pastor, eu vou pegar o DVD hoje, mas e a carta? Amanhã à noite você recebe a carta. Amanhã à noite você vem e pega a sua carta. Mas levanta e vem, não tenha vergonha, não tenha receio. Ah, pastor, mas eu não estou com roupa. Não se preocupe com isso. Agora é você com Deus, é o seu momento, é a sua hora, é a sua decisão. Vira aqui à frente, espere aqui porque eu vou orar por você. Vou pedir que Deus abençoe sua vida. Venha de onde você está, levante, peça licença para quem está do seu lado e venha aqui para esse momento especial. Fiquem aqui, depois que você pegar a carta ou o cartão, fica aqui, eu quero orar por você. Fica aqui, não vai embora não. Eu vou pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vem cá, volta aqui. Vocês que vieram aqui, vem cá, levanta e vem. Pega, você precisa, sobe aqui no palco. Nós vamos orar pela sua vida, colocá-lo diante do Senhor. Há muitas pessoas que estão vindo, levanta e vem. Temos carta, temos o cartão, tem DVD para todos. Pegue sua decisão, sua escolha. E Deus, Ele tem bênçãos grandiosas para colocar sobre a sua vida, sobre você. Levanta e vem, estamos esperando você. Eu já vou orar, eu já vou pedir a bênção do Senhor
sobre essas decisões que estão acontecendo, sobre essas transformações de vida e do coração que Deus está disposto e pronto a fazer. Pode vir mais para cá, vocês que estão aqui. Vem aqui, pode ficar mais aqui. Mais alguém que quer vir? Quer levantar-se? Amanhã será o nosso último encontro dessa série. O último momento onde decisões importantes também acontecerão, onde transformações de vidas virão. Deus hoje está dizendo: meu filho, você não precisa sofrer, eu quero te salvar, eu quero te dar a vida eterna. Mais alguém quer vir? Coloque-se em pé onde você está. Enquanto as pessoas estão aqui, nós vamos pedir a bênção do Senhor. E se você quiser vir durante a oração, venha. Vem aqui, pastor Vinícius está aqui, professor Lê está aqui, pastor Mauro está aqui. Levante de onde você estiver, vem aqui, pegue o seu cartão, pegue o seu DVD, pegue a sua carta, vá para a sua casa. Deus tem um plano para você, vem cá. Estava faltando você mesmo. Que Deus te abençoe. Vai ali. Vamos orar. Senhor Pai nosso, muito obrigado por aquilo que vimos hoje à noite aqui na igreja. Há uma promessa de libertação, de cura, de salvação, de transformação, de proteção na Tua palavra. Essas mesmas promessas, bondoso Pai, nós lhe pedimos que recaia sobre a nossa vida hoje. Senhor, precisamos muito de Ti. Há muitas pessoas que estão no vale da decisão. E conforme vimos na Tua palavra hoje à noite, agora é o momento de decidir. Agora é o momento de darmos um passo em direção ao Senhor e vivemos uma vida de acordo com a Tua vontade. Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre todos nós. Transforma o nosso coração e a nossa vida. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.